antes disso, no meio dessa... Vamos falar de onde a gente parou lá, dos R$4.000 da mercadoria? Eu me separei. Veio a pandemia e acabamos nos divorciando. Uou. É. Peraí, calma. Tava tudo dando certo. Tá. Aí E detalhe vem que quando eu cheguei aqui, eu falei que era casada. Depois a gente liga os pontos. Bom, eu perdi A conta não tá batendo. Vamos lá. Chega a pandemia. Chegou a pandemia. Divorciou. É. E aí? Ao mesmo Como é tempo que que foi? eu fui... Ao mesmo tempo que eu cresci muito, né, com a loja, aí a minha casa desmoronou. E, assim, não foi legal, óbvio que não foi legal, né? Tem muita coisa que acontece e influenciam até nos resultados, né? Então, acabou que nos divorciamos, eu fiquei no apartamento, e aí vem aquela coisa, partilha de bens e tal, tem que vender apartamento, tem que vender o carro. E aí acabou que a gente conseguiu vender o carro primeiro, vendemos o carro, com o dinheiro desse valor do carro eu comprei um outro carrinho para mim, e depois eu fui lá e continuei no apartamento, até que fosse vendido. Quando estávamos na venda assim, do apartamento, né? Trabalhando com a venda. Ai, que legal, gente. Eu abri aqui no Instagram. Quando estávamos em negociação com as imobiliárias e tal, não lembro que dia era, nem nada, mas eu recebi uma ligação falando que a casa da minha mãe estava pegando fogo. Não, pera. Eu até desliguei. Até perdeu Eu até desliguei aqui. Peraí, eu ia abrir um ao vivo aqui no Instagram e eu desliguei. Vamos lá. Tava tudo indo bem. Sim. Aí você montou como é que chama? Perdão. Não foi bem uma loja, você montou eu perdi essa parte. Vamos lá. Eu fui investir no showroom. Num showroom, isso. É a Showroom palavra que me fugiu. Não é uma loja física, Sim. mas é um espaço que você faz para o cliente vir, experimentar e ir embora. Ótimo. Certo? E eu falei assim, bom, como eu não posso alugar nada agora, como eu estava muito bem, assim, eu estava subindo muito com a loja, eu falei, agora eu preciso de um espaço, porque a mulherada está vindo, né, e quer experimentar e tal. E aí em casa já estava insustentável. Não dava mais. Então, eu fui lá e investi na edícula dos fundos da casa da minha mãe, que tinha acesso por fora, então você não precisava ir por dentro da casa. Sim. Então, era uma entrada externa. Independente. Isso, independente. E falei, vou investir ali. Era uma edículazinha, coloquei lá. Falei, bom, vou trocar o piso, vou pintar a parede. Eu queria um espelho enorme, assim, com um provador enorme. Eu achava que, sei lá, o que ia acontecer naquele espaço, né? Mas consegui, arrumei, coloquei o teto lá com luzes, com cores frias, porque eu queria bem iluminado. Enfim. Do jeito que você queria. Você montou do jeito que você queria. Do jeito que eu queria. Faltavam alguns detalhes, que eram os móveis e tal, mas como ainda estava em construção, eu ainda não tinha mexido nisso. Estava aguardando também chegar a cortina, porque como eu tinha feito um provador bem largo, assim, e um espelho enorme, um provador também precisava fazer sob medida e tal, enfim. Acabou que eu precisei aguardar um pouco. E, né, pensando já na frente que eu iria morar com a minha mãe. Sim. Por conta da venda do apartamento. Tá. Só que nesse tempo, tudo lindo, maravilhoso, eu recebo essa ligação de que colocaram fogo na casa da minha mãe. Teve um incêndio. E o showroom estava onde? Nos fundos da casa da minha mãe. E aí, ó, é que a gente até falou nos stories, ela chegou, alcançou o sonho, né? Montou a loja, que estava muito bacana, a lojinha dela, tal, do jeito que ela queria, montou, estava equipando a loja, e aí você recebe uma ligação que teve um incêndio. Isso. E aí, literalmente, tudo virou cinza. Literalmente, porque a primeira coisa que eu pensei, bom, minha mãe está bem, então tá. Ótimo. Agora não tem mais loja. Acabou. Eu investi ali R$10.000. Então, eu perdi ali o investimento que eu tinha feito. Você investiu tudo que você tinha para investir. E aí? Aí foi frustrante, né? E aí você parou e foi para casa chorar. Era tudo que eu ia fazer. E o que eu ia fazer? Eu falei, bom, vou ficar aqui no apartamento enquanto não vende. Vamos ver o que vai dar. Cuidar da minha mãe. Então, eu queria que minha mãe também visse aquela situação da casa. Sim. Né? Então, era assim. Aí começou a tudo desabar. Era o divórcio, aí era a casa pegando fogo, era o meu sonho indo por água abaixo e já era. E aí, como é que você fez? Porque, assim, numa situação dessa,
as pessoas entram em depressão. Sim. Não é uma coisa fácil, nada fácil, né? E acho que até falar sobre isso para você não deve ser nada fácil, porque as lembranças vêm. Sim, com certeza. E aí é um choque, né? Mas como reconstruir? Como que você conseguiu? Meu, eu não sei de onde que eu tirei forças. Só pode ter sido Deus mesmo. Porque, assim, igual você falou, a depressão vem, né? Vem um monte de coisa. E eu sei que eu passei por esse período. E eu lembro que minha mãe falava assim para mim, filha, eu vou te dar um remédio para você poder dormir, para você poder descansar. E eu falava assim, não, eu não quero remédio. Se eu tiver que passar pelos problemas da vida, eu quero passar acordada. Não adianta você me dar remédio para dormir, que eu vou acordar e o problema vai continuar ali. Então, eu tinha que tirar um aprendizado daquilo. Né? Por mais que, sim, eu estava mal, eu vivia chorando e lamentando, mas eu falava, eu tenho que tirar um aprendizado disso. E não vai ser dormindo que eu vou tirar. E o meu maior medo era ficar viciada em remédio antidepressivo. Sim. Você né? chegou a tomar antidepressivo? Não cheguei a tomar, não. Eu fugi, por mais que... Né, minha mãe queria, porque, minha mãe estava vendo o meu estado, né, passando por tudo que eu estava passando. Ela não queria me ver daquela forma. Então, ela achava que, né, você vai tomar um remedinho e vai melhorar. Eu falei, mãe, mas eu não quero. Eu vou passar por isso. É a preocupação de mãe, né? Não tem jeito. Aí eu falei, não, eu vou passar por isso e foi. E passou. Aí passamos, aí houve a venda do apartamento, onde tivemos que voltar lá para casa da minha mãe. E aí fizemos um mutirão aí, fazer o meu uma irmão. reforma lá também. Tivemos que reformar lá. E aí, como é que você volta para as camisetas? Você investiu tudo. Então. Você perdeu tudo. Então, aí... Só que aí, o que é interessante a gente falar, Gabi? Você perdeu tudo material. Foi. Material. Financeiramente, você perdeu. Só que aquilo que você... Essa determinação que você traz dentro de você e o conhecimento que você já tinha, isso ninguém tira. Com e nem o incêndio tirou isso. Mas agora deixa eu falar também uma outra coisa que você me lembrou. Na época que a loja estava tudo essa loucura, deu o incêndio e tal, eu estava tendo plágio na minha conta. Tá. Eu estava tendo plágio de pessoas usando a Bem Menininha, mudando só a foto, sabe? Usando as falas que eu estava fazendo. Quando tinha promoção, faziam a mesma promoção. E ali eu estava me vendo, eu falei, caramba, a pessoa tá me achando com cara de quê?